Vamos orar então em favor do servo do Senhor nesta noite. Senhor Jesus, estamos aqui nesta noite para agradecer, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas e pelo que o Senhor te há de fazer. Quero apresentar aqui, Senhor, o pastor João, que vai estar trazendo a tua palavra nesta noite. Usa o teu filho com poder, com graça, com sabedoria, com uma revelação. Que a tua palavra venha correr como um rio de água viva em nosso meio nessa noite. E que o seu Espírito Santo, Jesus, tenha plena liberdade para agir no nosso meio. Deus poderoso, queira abençoar o teu filho. É o que eu lhe peço e eu já lhe agradeço em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Deus abençoe. A paz do Senhor a todos e todas as irmãs, em nome de Jesus. Eu vou aproveitar que os irmãos estão em pé para nós lermos a palavra de Deus, aí depois os irmãos podem sentar. Lá em Mateus, capítulo 25. Mateus 25. Vamos ler desde o versículo 1 até o 13. Glória a Deus. A parábola das 10 virgens. Diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. 3. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. 13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Aleluia. Pode se assentar. Glorifico a Deus por mais um culto, onde vamos aprender a palavra de Deus. Deus abençoe nossos amados irmãos, irmãs, obreiros que estão na casa de Deus. Obrigado aí pelo incentivo. Dia frio hoje, né? Mas estão aqui, valentes, corajosos. Deus abençoe. Deus vai recompensar você, viu? Deus vai recompensar. Não é? Daniel diz que é um memorial escrito diante de Deus. Um memorial. Memorial, né? Sabe aqueles quadros que se escrevem? Tem lá em cima, lá na presença de Deus. Tudo que nós fizemos aqui está escrito lá. Está escrito, viu? Então essa tua atitude de vir na casa de Deus um dia frio como hoje, lá no futuro vai ter recompensa. Pode ter certeza. Deus é fiel. Meus irmãos, olha só. Muitos já ouviram ensinar, pregar sobre esta parábola das 10 virgens, não é? A parábola que eram 10 virgens, 5
que estavam certas e 5 erradas. 5 conseguiram alguma coisa e 5 não conseguiu nada. 5 lograram êxito na empreitada e 5 não. Então tem hinos, tem muita coisa, estudos sobre a parábola das 10 virgens. Essa parábola das 10 virgens, ela está inserida no sermão conhecido como sermão profético. E ela começa, né? Esse sermão profético começa ali no capítulo 24 de Mateus. Tem também Lucas, que escreve, e Marcos, que escreve este relato de Jesus, né, conhecido como Sermão Profético ou Sermão do Monte das Oliveiras. Também é conhecido porque a Bíblia diz que ele subiu no Monte das Oliveiras e ali começou a dar este sermão. Né, aqui, como nós vamos ver em Mateus 24, eu vou ler para os irmãos, não precisa os irmãos lerem, mas aqui está em Mateus 24. Ó. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Eu vou fazer aqui uma introdução para nós entender por que Jesus entrou naquela parábola das 10 virgens. Por que afinal apareceu aquela parábola ali, aquele ensino de Jesus naquela hora, naquele momento? O que estava rolando lá naquela época, naquele momento ali, né? Qual era o problema que Jesus teve que tocar nesse assunto da parábola das 10 virgens? Teve que trazer esse ensinamento. E tudo começa com uma pergunta. Começa com uma pergunta dos discípulos. Na verdade, é uma interrogação da humanidade. Acho que todo ser humano, se pudesse, faria a mesma pergunta que os discípulos fizeram para Jesus. A mesma. Tem muitos estudos para tentar desvendar o que os discípulos perguntaram para Jesus. Se Jesus chegasse para um de vocês assim e dissesse: pode me fazer uma pergunta, qualquer pergunta, que eu te respondo, qualquer. Mas o que tu perguntaria? Normalmente, a gente ia perguntar: quando é que tu vai vir? Eu acho que isso é uma curiosidade do ser humano, não é? Eu acho que está ali nato. Outros perguntariam outras coisas, né? Várias coisas. Quais são as 6 dezenas da Mega Sena? Só para saber, assim, não que eu vá jogar, né? Mas só para saber. Aí tem muitos que iam perguntar tantas coisas. Mas, olha só, olha o que diz aqui, ó. Vá acompanhando comigo. Quando saíram do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Em todos os episódios daqui do Sermão do Monte, né, eles estão no templo. Lucas ali fala que eles estão dentro do templo, e ali tem aquela parte da viúva pobre, que dá as 2 moedinhas, e Jesus dá a lição de quem dá mais, lembra? Aí eles saem do templo, e quando eles saem do templo, os discípulos mostram o templo para Jesus, mostram a beleza do templo. O orgulho deles era o templo em Jerusalém. E aí Jesus então diz: olha, não vai ficar pedra nenhuma disso aqui de pé, vai cair tudo, vai cair tudo. Aí eles entram com a pergunta, né? Olha aqui, o verso 3, estou em Mateus 24, depois nós vamos chegar no 25. E estando assentado no Monte das Oliveiras, por isso que uns dizem que é o sermão do Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Quando vai ser? Lá no início, eles já estavam querendo saber.
Jesus nem tinha subido e eles queriam saber quando Jesus ia voltar. Então, era uma preocupação deles. E aí Jesus então começa a discorrer vários sinais que aconteceriam, né, antes da sua volta. Ele fala sobre muitos falsos cristos que enganariam a muitos, ele fala de guerras, ele vai discorrendo rumores de guerra, ele fala de fome, de peste, terremoto, não é? Ele fala de falsos profetas, ele fala de famílias entregarem ou integrantes de famílias, né? Muitas perseguições. Fala depois ali o amor vai se esfriando, e ele vai discorrendo sobre esses assuntos ali, sobre o final das coisas. Falsos profetas. Os irmãos vão vendo aqui no capítulo 24, Jesus tratando sobre os últimos tempos. E aí então, ele vai lá no finalzinho do capítulo 24, e aí ele começa ali a trazer algumas parábolas de vigilância. Então ele está preparando um caminho, veja, ele começa dando sinais dos últimos tempos, coisas que iriam acontecer. E aí, se você vai ver aqui no finalzinho do 24, ele já começa, ele muda um pouco o enfoque. Ele trata aqui sobre a vigilância. E ele traz aqui a parábola do pai de família, no 43, 24 e 43, ele diz: considerai isto, se o pai de família soubesse a que vigília da noite haveria de vir o ladrão, vigiaria, e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Então vejam, ele começa a tratar aqui de vigilância. Depois, né, ele trata aqui também do mordomo fiel. Deixa eu só aqui desbloquear aqui meu celular, aqui. Eu gravei aqui, fui anotando e ele está... Eu botei aqui na tela de bloqueio por 2 minutos, aí ele está toda hora saindo. E eu fui escrevendo aqui. Aí, então aqui, ó, no Mateus 25. Aí ele entra então na parábola das 10 virgens. Ele trata de vigilância e entra na parábola das 10 virgens. Isso está lá também em Marcos capítulo 13. Se os irmãos forem ver ali em Marcos capítulo 13, do 32 ao 37, em 5 versículos, aparece 4 vezes a palavra vigilância, vigiai. Então, em poucos versículos aqui, 5 versículos, isso em Marcos. Eu contei, então vejam, antes, né, de Jesus entrar aqui na parábola das 10 virgens. Esta parábola das 10 virgens está somente em Mateus, mas o sermão escatológico está em Mateus, Marcos e Lucas, estão nos 3. Nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, nos evangelhos sinóticos, que se conhece, né, que são semelhantes, bem parecidos, por isso o nome sinóticos, está o sermão do Monte das Oliveiras. Porém, a parábola que nós vamos estudar aqui está somente em Mateus. Aí então, ele começa dizendo aqui: o reino dos céus será semelhante, será. Muitas vezes Jesus ensinou sobre o reino dos céus, não é? Mas normalmente ele usava o reino dos céus é semelhante. Ele dizia, o reino do céu é semelhante a uma rede, lembra, que é lançada ao mar e apanha todo tipo de peixe. O reino dos céus é semelhante a um grande tesouro, né, que alguém vai e vende tudo que tem para adquirir aquele tesouro.
E ele vai falando sobre o reino do céu. O reino do céu é como um grão de semente de mostarda, não é, que é lançada na terra. O reino do céu é semelhante ao fermento que, né, a mulher coloca no meio da massa. E o reino do céu é e é. Aqui ele muda. Aqui ele diz, ó, o reino do céu será semelhante. Justamente porque é alguma coisa que está por acontecer, com a participação da igreja. E aí ele diz aqui, ó, será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. Aí eu anotei aqui, ó. Então o propósito desta parábola é tratar sobre a vigilância, estar atento, não é? Porque vejam que ele veio desde ali do capítulo 24, tratando sobre os acontecimentos. Não esqueçam da pergunta, lembra da pergunta dos discípulos lá? Quando vai acontecer? E Jesus não disse quando, Jesus deu sinais. E aí, quando ele vai terminando os sinais, ele diz, ó, fiquem atentos, fiquem atentos. O dono da casa lá, se ele quer que as coisas fiquem na casa dele, se ele soubesse quando vem o ladrão, a hora ele ficaria vigiando, não deixaria roubar. Então ele vem, agora ele entra, né, na parábola das 10 virgens, e o assunto aqui primordial é vigilância. E aí ele diz que todas elas, as 10, saíram ao encontro do noivo. Todas saíram ao encontro do noivo. Vejam, irmãos, a Bíblia diz que elas tinham um propósito, elas tinham um objetivo. E esse objetivo era entrar na festa. Era assim que acontecia na época. As noivas saíam, iam para a festa, não é? Aqui as virgens, que eram aquelas que iam acompanhando a noiva, melhor, entravam na festa e ali desfrutavam daquele ambiente. E aqui está dizendo que 5 delas eram prudentes e 5 loucas. Mas todas saíram com aquele propósito. Todas saíram naquela expectativa de alcançar o objetivo, de entrar na festa. Ninguém, a Bíblia não mostra que as 5 loucas pensavam que iam ficar de fora. Olha que interessante, né? Elas tinham uma expectativa com elas. Elas queriam, na mente delas, elas iam participar daquilo ali. Olha só, elas saem com aquela expectativa de concluir a jornada, a caminhada. Quanto tempo ia durar, a Bíblia não diz aqui. Qual o trajeto que elas iam percorrer, a Bíblia não mostra. Apenas a Bíblia diz que elas saíram ao encontro do noivo. A Bíblia mostra várias situações. Eu estava pensando, sabe, assim, ó, como funciona esse negócio das nossas expectativas com alguma coisa. O que nós esperamos das coisas, o que nós esperamos das pessoas, o que nós esperamos de Deus e não recebemos às vezes. Muitas vezes porque não é do plano de Deus nos dar alguma coisa. Não é? Porque não está dentro da vontade dele, né? E nós pedimos e Deus sabe que eu não vou usar bem aquilo ali, que não me fará falta, ou eu vou me perder com aquilo que eu vou ganhar. E eu fico numa expectativa de receber, não é? Alimentando alguma coisa, eu quero, e chega outro e diz, e você vai receber, e você tem que buscar, e você tem que pedir. E eu às vezes esqueço de perguntar um detalhe.
Senhor, é da tua vontade eu receber isso? Se não é, tira do meu caminho esse negócio, que eu não quero lutar por uma coisa que eu nunca vou ganhar. Às vezes a gente tem que pedir isso para Deus, sabe? Porque senão a gente fica batendo numa porta que nunca vai se abrir, e a gente acaba ficando frustrado, desanimado, não é? Desacreditado até mesmo no poder da oração. Uma certa vez Moisés pediu: eu quero entrar na terra prometida, eu quero entrar, e Deus disse: não adianta tu me pedir, Moisés, tu não vai entrar, e ponto final. Né? Moisés queria entrar, ele achava que podia, e Deus disse: não vai entrar. E Deus tinha os motivos dele lá, e não deu para ele, né? Não deixou ele entrar. Então muitas coisas nós queremos, e temos uma expectativa, né? E às vezes não está no propósito de Deus, na vontade do Senhor. E isso nós temos que entender, que Ele sabe o amanhã, Ele conhece aquilo que eu vou receber, se vai ser de bênção, vai me tirar o sono, se vai ser para eu glorificar ou para eu depois, né, reclamar. Ele sabe. Ele conhece no que vai se transformar essa rosa, no que vai se transformar esse príncipe ou essa princesa. Ele conhece. Às vezes a gente fica lutando e pedindo, e insistindo, e Deus diz: não dá, não é. Glória a Deus, né? Deus sabe. Então vejam, e eu pensava assim, e olha só como são as coisas. Quando o povo de Israel saiu do Egito, eles saíram com um propósito. Aqui nós estamos vendo que as 10 virgens, elas saíram com um propósito, certo? Até aí tudo bem, né? Saíram com um propósito. Nós vamos ir para a festa. Oba, vai ter festa, estou lá. Até parece coisa de crente, né? Tem festa, estou lá. Bom, saíram com esse projeto de ir para lá. Lembram quando o povo de Israel saiu do Egito, o que o povo saiu dizendo que ia fazer? Eles disseram assim, Moisés disse: Faraó, deixa o povo ir para ele adorar. O povo saiu com a expectativa de adorar a Deus. Mas quando nós olhamos ali, logo no início, né, da caminhada, já eles começam a reclamar. A adoração mesmo só foi quando eles atravessaram o mar e viram lá os egípcios boiando. Aí eles adoraram. Porque depois, quando começaram a caminhar um pouquinho e o sol apertou e a sede chegou, e por que nós saímos do Egito e não era para nós ter saído, era para nós ter ficado lá, e vamos buscar outros deuses e vamos fazer alguma coisa? Cadê a expectativa? Cadê aquele propósito que tinha no início de sair para adorar a Deus? Não é? Então aquilo se perdeu ante a primeira dificuldade, diante do primeiro obstáculo. Tem lá, abra a Bíblia comigo, quer ver? Em Josué, capítulo 24, foi lido até aqui, no Congresso da Família, que estava uma benção, né? Estava uma benção, irmão Joviano, irmã Andréia, aí estava uma benção o Congresso da Família aqui, Olha só, Josué 24, e 23 e 24. Josué, capítulo 24, versículo... Vou ler o 23 e 24. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor, Deus de Israel. Olha o que o povo de Israel disse no 24. E disse o povo a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos a sua voz. Assim fez Josué concerto naquele dia com o povo, ele lhe pôs por
estatuto em Siquém. Então o povo ali de Israel disse: nós vamos servir ao Senhor. Nós vamos servir ao Senhor, Josué. Vamos guardar os seus mandamentos. Essa era a intenção do povo. Esse era o desejo. Isso saiu dos lábios dele. Mas quando nós olhamos logo em seguida, Juízes capítulo 2 e o versículo 10, a Bíblia diz que se levantou uma geração que não conhecia o Senhor, que não conhecia. E depois, mais adiante, vai dizer que eles fizeram coisas que desagradavam a Deus. Basicamente, o livro de Juízes é um resumo no capítulo 21 e o versículo 25, que diz assim, vou ler para você. Isso é um resumo do livro de Juízes. O povo eram outras gerações, mas o povo era o mesmo, porque Deus, quando tirou lá do Egito, tirou um povo, o povo de Israel, e a promessa era para o povo. E aqui está dizendo, naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Ou seja, faziam o que bem queriam. Cadê aquele povo que disse: nós vamos obedecer? A nossa expectativa, o nosso propósito, o nosso desejo, a nossa vontade, nós queremos obedecer a tua palavra. Não está mais. Sumiu. Vejam, aqui eu entro na parábola de novo lá das 10 virgens. O tempo é um problema com os nossos propósitos. Se o tempo não for bem usado por nós, se nós não souber esperar com paciência no Senhor, confiar que Ele vai fazer no seu tempo, na sua hora, nós podemos perder a esperança. E vamos ficando fracos espiritualmente, e vamos nos afastando, e vamos deixando de servir a Deus. Aqui nós vemos que o povo de Israel começou a adorar outros ídolos, logo em seguida que eles saíram ali do Egito. Aqui vejam só, voltamos lá para Mateus 25. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Tá? Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E, tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. E tardando. Vejam, muitos falam aqui do azeite, das vasilhas, mas o meu enfoque não vai ser sobre isso aí hoje. Nós vamos ver hoje aqui sobre um problema que aconteceu ali naquele cenário ali, que foi fundamental para que elas não entrassem. A gente pensa assim, que elas, a primeira conclusão que a gente tem, elas não entraram porque não tinham azeite. Não é isso. Não foi isso. Elas não entraram porque elas dormiram. Porque se o noivo não demorasse, se não tivesse esse demorou aqui, elas teriam entrado. A questão foi que elas, por conta de demorar e não ter azeite de reserva, nós vemos na sequência que elas foram lá comprar. E nesse período que elas foram comprar, que não estavam ali onde deveriam estar, chegou o noivo e elas não puderam entrar. Então, olha só, não deixe, não vamos deixar que o tempo
possa influenciar na nossa comunhão com Deus, influenciar negativamente. Às vezes é uma coisa que nós queremos e não recebemos, e podemos ficar desanimado, frustrado, não é? Decepcionados. Muitos abandonam o caminho da fé porque não recebem alguma coisa que estão buscando. Mas não vamos deixar que isso nos abale, mas vamos continuar. A palavra de Deus diz que devemos correr com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. Aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, vejam, e o tempo, né? Abraão, vejam só, Abraão, ele teve um problema com esse negócio de tempo, não teve? Porque Deus tinha feito uma promessa para ele, né? E a Bíblia diz que ele foi indo, e achou que o tempo estava cercando ele, estava pressionando ele, e o tempo estava passando, e as coisas não estavam acontecendo, e os anos estavam correndo, e nada, e ele resolve ter um filho com a escrava, não é mesmo? Lembram disso? E deu problema. Me disse, isso aí não é o trabalho do tempo, né? Ali, pressionando, está na hora de tu receber, está na hora, e às vezes não é a hora ainda, não é o momento de Deus. Então que Deus nos ajude a aguardarmos na sua hora, no seu momento, para que tudo aconteça de acordo com os seus projetos. E tardando o esposo, tosquenejaram e adormeceram. Aqui são duas coisas. Tosquenejaram, né, e eu estava vendo no dicionário, tosquenejar é aquela cochiladinha que a gente dá, né? Já viram, né? Eu já cochilei na igreja. Eu já cochilei. Eu acho que quem nunca cochilou quer tirar a primeira pedra. Mas a gente dá, às vezes, de vez em quando, cansado, né? Não é fácil, uma noite mal dormida, né? Para lá e para cá. Uma pescadinha a gente dá. Pois é, só não pode exagerar, né? Aqui diz assim, tosquenejaram. Olha, foi uma escadinha. Para baixo, mas foi uma escada. Tosquenejaram e dormiram. Foi um nível mais profundo, né, de afastamento. Ou seja, elas deveriam estar vigiando, porque essa parábola aqui trata de vigilância, de atenção. Fica ligado. Tem sinais. Vejam que é a parábola, né? É o sermão profético, é sobre quando vai acontecer, não esqueçam da pergunta, quando vai acontecer a tua volta? E Jesus começa, e vão acontecer sinais, e depois ele entra dá ali uma introdução na parábola do pai de família, da vigilância, e entra novamente aqui na parábola das 10 virgens, e trata justamente da atenção. E é justamente o que tira a atenção da pessoa, é o sono, não é mesmo? Quem é motorista aí sabe, né? O que está com sono é uma guerra quando vai dirigir, né? O irmão seu foi motorista de ônibus, né? Muito tempo, e temos caminhoneiros aqui, e muitos acidentes acontecem justamente por causa do sono. Porque tira justamente o sentido, a percepção da pessoa. Vai acontecer alguma coisa, a pessoa não está vendo, né? Quando viu, aconteceu. Quando viu, veio o esposo e a porta fechou e não dá para entrar mais. É isso aqui que a parábola está tratando disso. Olha aqui, tardando o esposo, tosquenejaram e adormeceram. Né?
Depois de elas tosquenejaram, acabaram dormindo. E aí veio o noivo e não deu mais para elas entrarem. Então esse aqui é um dos problemas que elas enfrentaram. O sono neste trajeto, nesta caminhada que elas estavam em direção àquele local onde iriam se encontrar com o noivo, entrar para as bodas de casamento, para aquela festa. E eu fiquei pensando, nessa nossa caminhada, vamos imaginar, nós aqui, como vamos nos colocar como as 5 virgens, vamos nos ajudar. Vamos nos colocar como as 5 virgens que tem ali o azeite de sobra, de reserva. Mas nós também enfrentamos assim outras dificuldades na vida, outros problemas que não é só o tempo, que não é só aquela expectativa de receber, e ficar frustrado, e ficar desanimado. Tem tantas provações que você passa, que eu passo no dia a dia, tantas batalhas que nós vamos enfrentar. Muitas pessoas às vezes ficam decepcionadas com alguém, e aquilo ali pode gerar um problema, na pessoa, decepcionada com o irmão na igreja, com algum trabalho, que não deu certo, que tentou fazer e não conseguiu, e aí fica decepcionado consigo mesmo ou com outras pessoas. Às vezes fica frustrado com alguma coisa. Isso aí são tudo percalços que podem acontecer nesse trajeto, até ali a porta aonde vai ser aberta para se encontrar com o noivo. A Bíblia não diz que período elas tinham que caminhar, nem o tempo que elas tiveram que percorrer. Não diz. Mas vamos puxar para a caminhada espiritual nossa, para o nosso trajeto de vida aqui, até Jesus voltar. Não se sabe quando, mas quem sabe a gente vai ter que caminhar um pouco mais. Vai ter que enfrentar mais alguns problemas, mais algumas dificuldades, mais umas visitas em hospitais, alguns familiares, se despedir de alguém, a gente não sabe. Quem sabe daqui a um tempo, alguns anos, temos que se despedir de uma pessoa que nós amamos, que nós queremos bem. Isso são acontecimentos até chegar à porta daquele lugar aonde vai ser aberta, para entrar e participar das bodas do Cordeiro ali. São coisas que nós vamos enfrentar nessa caminhada. O apóstolo Paulo, lá na 2ª carta a Timóteo, ele parece ali que dá a entender que ele está decepcionado com algumas pessoas. E ele fala ali, Demas me abandonou, amou o presente século, foi embora. E ele trata de umas pessoas que foram embora ali, ele trata de um Alexandre, latoeiro, que também me causou males, e vai tratando de pessoas que abandonaram ele. Isso aí é uma pessoa que se decepcionou com pessoas que talvez estivessem ali ao redor dele, quem sabe fossem amigos, do círculo íntimo dele, quem sabe almoçou junto, trabalhou junto, distribuiu folheto junto, andou junto, pregou junto, fez campanha junto, cantou junto no coral, andava junto, e daqui um pouquinho, olha, não está mais aqui quando eu mais preciso. Na caminhada, no trajeto, teve frustrações. Isso pode acontecer conosco também, Joabe. No caminho, vejam, essas virgens saíram com um propósito, mas naquela caminhada ali encontraram problemas. O delas aqui foi a demora, e por conta da demora veio o sono, e o sono fez com que elas não pudessem entrar.
mas tem outros problemas que fazem com que muitos não conseguirão ou não conseguiram entrar. Quantos partiram? Aleluia. Quantos partiram sem? Quantos partiram sem Jesus? Às vezes por um problema que aconteceu na igreja, por um problema que aconteceu com um irmão, com uma irmã, ficou aborrecido, ficou magoado, e aquilo ali foi corroendo, foi matando, né? Como uma erva daninha que vai sufocando, que vai tirando a energia, que vai tirando as forças do crente, e ele se foi embora. Ferido, machucado, mas foi. Aleluia, glória a Deus. E aí, partiu, não é? Não se sabe. Deus sabe todas as coisas. Quando eu faço funeral, eu não toco muito nesse assunto, porque isso aí pertence a Deus. Pertence a Deus. Eu falo das oportunidades que nós temos. Hoje é um dia de oportunidade. Se hoje ouvir a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração, diz a palavra. Aleluia. Então, que as oportunidades sejam aproveitadas por cada um de nós. Aleluia. Então, como o noivo demorou, elas, consequentemente, acabaram, dormindo. Ali tosquenejaram, depois dormiram, e o noivo acabou vindo. E aí, então, no verso 7, então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não, seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. Vejam, aqui dá a entender, a Bíblia manda a gente sempre estar unido, não manda? União. E partir o pão com os irmãos, não é? Elas poderiam dar um pouquinho do azeite delas, né? Poderiam. Será que não? Não dá, será que não dá para dividir aqui? Tem um hino que a gente canta: como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, e junto lado a lado. Aqui, para essas 5 virgens, não tem isso aí, não. Junto lado a lado, não. É cada um por si. Aqui, nesse negócio aqui, de eu dar o que pode me faltar, não. Não é interessante aqui? Jesus não manda a gente partilhar o pão, né? Dividir. Ele diz: se tu tem 2 capas, tu dá uma, né? Tu tem que compartilhar. Mas aqui, negócio de salvação é individual. Aqui é individual. Aqui a lição é que o que eu tenho com Deus é eu com Deus. O que tu tem com Deus é tu com Deus. A tua intimidade com Deus tu não vai conseguir transmitir para mim. E a minha com Deus eu não vou conseguir transmitir para ti. O nível de relacionamento com Deus é individual. É cada um com Deus. Isso não, nem que eu queira, eu não consigo transmitir para outro. É o que a parábola aqui das virgens está dizendo. Na volta dele, Deus vai olhar cada um, individual. É por isso que elas disseram: não dá, vocês vão ter que comprar azeite, vão ter que buscar onde vende. É claro que a gente sabe que o azeite a gente vai buscar em Deus, não é? Então não vamos esperar a voz: aí vem o noivo. Aí a gente sair atrás
do Espírito Santo, não é? Não vamos esperar isso acontecer, mas vamos buscar cada dia mais, não é? A vontade de Deus, o Espírito Santo, para que possamos então estar com as nossas lâmpadas acesas. E aí disseram então: e tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras. Então vejam, as outras foram lá buscar azeite, lembra? E aí elas chegaram depois. Só que aqui elas perderam a oportunidade. A oportunidade se foi. Então tem coisas na nossa vida que Deus vai dar uma oportunidade. A salvação, a volta dele é uma delas. Tem tantas outras coisas que a gente perde e dá para recuperar. Não é? Perde um bem material, você trabalha, você conquista de novo. Não é mesmo? Mas aqui o negócio da salvação, diz aqui, ó, não dá mais. Se fechou a porta, ó, chegaram, pediram, abra-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo, que não vos conheço. Que não vos conheço. É interessante, né? Interessante, porque dá a entender que elas foram convidadas para a festa. Não dá a entender? No começo lá, as 10 virgens saíram para o encontro do noivo. Ó, saíram e aqui a porta se fechou. E agora ele está dizendo: eu não conheço vocês. Que Deus tenha misericórdia de nós mesmos, né? Que nós possamos estar pronto. Que vai ser num abrir e fechar de olhos. Em verdade não conheço. Porque elas não tinham o Espírito Santo. Vigiai, olha aqui, ó. O final desta parábola, ele volta ao tema principal. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então, que Deus nos ajude a estarmos vigilantes. Os sinais estão acontecendo dia após dia, não é mesmo? Né, Jesus, dentro desse sermão profético aqui, ele fala que a sua vinda vai ser como nos dias de Noé, comiam, bebiam e davam-se em casamento. Então as pessoas faziam só coisas aqui desta terra, não se envolviam nada com Deus, não tinham nenhum espaço no coração para o trabalhar de Deus. E ele diz que também será como nos dias de Ló, né, que lá, a mulher de Ló estava ligada às coisas lá de Sodoma e Gomorra. Assim será nos dias da volta dele. E é o que a gente está vendo hoje, acontecendo. Tantas coisas, né, tragédias, em todos os continentes praticamente, você vê tragédias acontecendo. São sinais. Por isso, volta a palavra do vigiai, estar atento, porque vai ser num abrir e fechar de olhos. Não vai dar tempo, não vai dar tempo de buscar azeite. Quem tem, tem. Quem não tem, já era. Uma oportunidade que não vai acontecer a segunda vez. Deus dá muitas oportunidades para nós, muitas, várias, incontáveis. Mas essa da salvação, quando Ele vier, não terá outra, não terá. Vai ser uma só. Vamos então agarrar com todas as nossas forças, não é? E não vamos deixá-lo escapar.
A hora que ele voltar, Senhor, eu quero subir contigo. Aleluia. Senhor, eu quero estar contada como as 5 virgens que vai entrar. Aleluia. Não quero ir lá buscar azeite. Eu quero estar com o azeite na minha vida. Não quero ir buscar unção. Eu quero estar com a unção. Não quero ir procurar o Espírito Santo em outro lugar. Eu quero ter Ele dentro de mim, me guiando e me dirigindo. A parábola das 10 virgens é uma parábola de alerta para cada um de nós. É uma parábola muito conhecida, mas que nós possamos sempre estarmos atentos. Atentos. Não venhamos a tosquenejar, nem dormir, não é mesmo? Falo no sentido espiritual, não é? Aquele que não dá mais importância para as coisas de Deus, aquela pessoa que não leva mais a sério a volta de Jesus, que já está em sono profundo, né? Jesus não vem mais, isso é bobagem. Espiritualmente já está. Aleluia. Que Deus, ei dormente, acorda, faça como fez para Jonas, né? Ei dormente, acorda aí, vamos, levanta, o navio está afundando, você vai perecer, acorda. Aleluia. Que Deus nos sacuda hoje, em nome de Jesus. Receba essa palavra, aleluia, como alerta. Ele não quer que nenhum de nós fique, aleluia. Por isso, Ele nos trouxe essa mensagem hoje de vigilância, Não vamos ficar, mas vamos subir, em nome de Jesus. Amém.